Olá, meus amigos e minhas amigas do My News. Sejam todos muito bem-vindos ao My News Invest desta terça-feira. Hoje, dia 1 de março de 2022. Fevereiro ficou para a história, começando mais um mesinho aqui no My News Invest. Eu sou o Vitor Hugo Gonçalves e no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário norte-americano. Pois é, você já pensou em investir em um segmento seguro e atrelado ao dólar? Olha só, essas são apenas algumas vantagens desse mercado que só cresceu nos últimos tempos. E olha, o momento é bom, o momento é interessante para os investidores brasileiros. Tem oportunidade pintando aí, então fica de olho, a gente vai entender tudo isso. E é claro, para nos ajudar nessa tarefa, hoje a gente vai ver a entrevista com o Leandro Otávio Sobrinho, ele que é sócio da Rise Investor, uma empresa de investimentos imobiliários lá dos Estados Unidos. Mas antes, eu te lembro de deixar o like, de compartilhar o Invest. Mostra aí que você apoia o nosso jornalismo independente, plural e de muita qualidade. E é claro, não deixe também de fazer a sua inscrição. Vem aí fazer parte dessa super audiência aqui do My News. Bom, o recado está dado, o joinha está dado, a inscrição está feita. Então, vamos para o mercado imobiliário dos Estados Unidos. André, roda a vinheta. Após 2 anos de ótimos resultados, o mercado imobiliário norte-americano continua em franca expansão. Dados recentes da Orlando Realtors, Associação dos Corretores de Imóveis de Orlando, apontaram um aumento de quase 32% nas vendas de imóveis entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Com volume superior a 1,1 bilhão de dólares. Os imóveis também tiveram uma valorização expressiva de quase 22%, subindo de 275 mil dólares para 335 mil no mesmo período. Vale ressaltar um período muito conturbado, a primeira onda da pandemia, e mesmo assim esse mercado se manteve firme, se manteve estável, não só estável, mas com esse franco crescimento. E olha só, mesmo para nós brasileiros, é possível ingressar no mercado estadunidense e ampliar os investimentos nesse setor. Vale ressaltar que esse tipo de investimento é considerado seguro e, melhor ainda, a rentabilidade acontece em dólar. Quer outra vantagem? Bom, em 2022, já nesse ano, o relatório da Orlando Realtors mostra um déficit no mercado imobiliário americano em relação à demanda. Olha só, comparado com o ano passado, houve uma oferta menor de imóveis em janeiro, com um inventário de 2.379 unidades contra 4.233 em 2021. Ou seja, nada melhor do que fazer investimentos em um negócio que tenha alta demanda e pouca competitividade. Além disso, a compra de um imóvel pode ser para obtenção de renda passiva, em dólar, é claro, ou para a incorporação. Bem, para a gente entender melhor esse segmento, entender como podemos ministrar esses investimentos, eu vou chamar agora a entrevista com Leandro Otávio Sobrinho, sócio da Rise Investor, empresa de investimentos imobiliários lá dos Estados Unidos, que falou sobre as oportunidades nesse setor. Vamos ver. Bom, Leandro, para a gente começar, e eu acho que não tem nem como a gente fugir disso, mas os mercados globais, e a gente falando de bolsa, falando de macroeconomia também, mostraram um nervosismo frente ao conflito lá no leste europeu.
Foram anotadas na quinta-feira fortes quedas, né, nas bolsas de valores, depois uma certa recuperação com o pronunciamento do presidente Joe Biden. E o mercado imobiliário norte-americano, como que reagiu a essa invasão russa? Eu acho que ainda para o mercado imobiliário a reação ela não é tão imediata como para o mercado de ações, né? Ainda que os negócios eles continuam agindo de forma normalmente, eu acho que um fator determinante para isso é a política de crédito, somente dos bancos, né? O americano ele alavanca muito a compra, ele tem o hábito de consumo imobiliário financiado, então enquanto os bancos estiverem ali tratando isso como algo externo e não mexeram na política de crédito, eu não acredito que a gente vai ter algum impacto aqui no mercado imobiliário, não. Certo. E agora, olhando um pouquinho primeiro para o macro, né? A gente está vendo aí um combate mundial, uma caça mundial à inflação. Os bancos centrais, mundo afora, com uma política monetária mais rígida. E aí, nos Estados Unidos, recentemente, o Fed, né, o Banco Central norte-americano, anunciou que pretende mexer na taxa básica de juros. Com esse reajuste, quais são as projeções para o mercado imobiliário? O mercado teve uma reação quanto a esse reajuste? O setor norte-americano ainda registra o crescimento ou ele deu uma arrefecida? Não, o mercado imobiliário está bem aquecido, né? A gente tem aí ainda um reflexo pós-pandemia, uma movimentação, uma mudança de hábitos de trabalho homework, uma migração, né? A nossa área de atuação está na Flórida, então a gente consegue perceber a quantidade de compradores dos nossos investimentos, dos nossos imóveis que vêm do norte para cá. E você tem hoje falta de produto, né, no mercado. Então, mesmo com o aumento dos juros, é fácil de perceber aqui na Flórida que ainda a demanda é alta, porque o estoque é muito baixo, né? Ou para você ter ideia, janeiro desse ano, comparado com janeiro do ano passado, nós estamos com 25% menos de propriedade no mercado e com contratos aumentando 33%. Então, falta produto no mercado. E o que é interessante é que mesmo que os juros aumente um pouco, o ticket médio de consumo de imóvel de quem vem do norte para cá é mais ou menos 50% maior, né? A mesma propriedade, o preço médio da mesma propriedade no norte para Flórida é 50% a menos. Então, ainda assim, que é o que é impactado diretamente pelos juros, que é a parcela mensal, continua dentro do orçamento do americano. Então, é óbvio que a gente não está falando de um aumento tão grande como a gente percebeu no recente aumento da Selic aí no Brasil. A gente está falando aqui no formato que eles aumentam 0,25%, 0,5%, então ainda o mercado tem bastante gás, tem bastante demanda aqui falando em especial da Flórida, né? Os Estados Unidos é muito grande e tem percepções diferentes por estado. A gente agora tem que entender que existem estados que essa movimentação não está tão aquecida como os estados que estão recebendo esses migrantes de outros estados, né? A maior percepção de mudança que a gente tem hoje são para os estados da Flórida, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul. Eles têm recebido tanto empresas, sedes de companhias, como pessoas que optaram aí por uma opção de uma vida um pouco mais barata, né? Porque aqui nesses estados você tem uma vantagem fiscal, né? Então, o imposto, por exemplo, o imposto sobre a renda, aqui nos Estados Unidos, alguns estados, eles cobram imposto sobre a renda, assim como o imposto federal. Aqui na Flórida não se tem esse imposto sobre a renda estadual. Então, existe uma vantagem fiscal, uma vantagem de acesso, né? A gente comparar aí com um ticket médio de $500 mil, você tem ali na região de Nova York, por exemplo,
acesso a um imóvel muito antigo, pequeno, um apartamento provavelmente, e aqui com $500 mil ele consegue comprar uma single family, com um bom quintal, uma casa 2 ou 3 vezes maior do que ele morava lá. Então, a Flórida ainda está muito barato. Tá certo. E agora, Leandro, olhando mais para o Brasil mesmo, para o nosso mercado doméstico, o mercado imobiliário dos Estados Unidos é uma boa opção para os investidores aqui do Brasil? Eu considero como uma estratégia para o investidor dolarizar o patrimônio, né? Se proteger em dólar. E, obviamente, conhecido pelos investidores, a remuneração de dinheiro parado aqui nos Estados Unidos é quase zero, né? Você não tem essas opções de investimentos como a gente tem aí no Brasil. As opções que o próprio banco oferece, as remunerações elas são muito, muito significantes. E aí, para o investidor passivo que vai estar no Brasil e fazer um movimento de investimento aqui em imóveis, eu acho que é sim uma forma de rentabilizar o capital, proteger o patrimônio e diversificar a carteira. Eu, antes de morar aqui nos Estados Unidos, eu já tinha esse movimento, eu já investia lá atrás naqueles conhecidos flip houses, né, que tinham bastante programas aí de a pessoa compra a casa antiga, reforma e vende, né? Eu comecei fazendo esse movimento enquanto no Brasil. Não é uma operação simples tocar isso do Brasil aqui, porque demanda é uma reforma, né? Uma reforma sempre demanda, são muitos detalhes. E quando me mudei para cá, que nós estruturamos a empresa para investir em imóveis novos. Então, eu considero sim, porque eu faço, né? Eu faço e fiz. Então, eu acho que investimento em imóvel aqui hoje tem duas opções, né? Ou você pode olhar ele como uma opção de renda passiva, onde esse investidor ele compra o imóvel para formar uma carteira de renda passiva de aluguéis, ou ele pode investir em imóveis em construção para ter o ganho da valorização do imóvel, ou até mesmo participar de pools de investimento para ter a valorização aí como investidor em uma construção que gira em mais ou menos aí um ano e meio, ele consegue fazer uma rentabilidade bem interessante em dólar. Cara, você acha que existe a possibilidade de um brasileiro investir diretamente no mercado imobiliário, seja comprando um apartamento, seja comprando até mesmo um terreno nos Estados Unidos e gerenciar isso daqui? Para essa pergunta sua, eu considero que sim, inclusive sim, porque eu fiz na prática. É óbvio que existem as possibilidades de você entrar em grupos de investimento, mas pensando de uma forma conservadora, é muito simples a compra de um estrangeiro fazer uma compra de imóvel aqui nos Estados Unidos, né? Eu sempre aconselho a procurar os profissionais qualificados, como um contador, para dar todas as instruções aí legais, contábeis, de questão de imposto de renda, remessa de câmbio, mas é muito simples. E existem também as empresas que são especializadas em gerenciar esses imóveis que estão alugados. Então, eu considero isso como uma opção bem assim, estratégica para quem gostaria de dolarizar o patrimônio e começar a ter alguns imóveis aqui. Eu conheço a gente, né, estando aqui na região de Orlando, que é uma região muito desejada, até por essa conexão com os parques, com o turismo e tudo mais. A quantidade de brasileiros, e não só brasileiros, de diversas nacionalidades que mantêm casas aqui, como casas de férias ou até mesmo casas para renda passiva, é bem significante, assim, é bem significante. Isso é super acessível. Inclusive, os estrangeiros eles conseguem financiar a casa aqui também, né? Se você não precisa, você com passaporte válido, um visto válido, é óbvio que as condições do crédito elas são um pouco não tão atrativas como para o americano. Os juros são um pouco maiores, a condição de entrada que tem que se dar é um pouco maior, mas é possível financiar também. Legal. É uma opção interessante, né? Como você mesmo disse, essa dolarização dos investimentos, agora, até mesmo com a alta dos juros, pode ser uma opção muito interessante, né? Assim, porque veja, assim, uma modalidade que tem atraído bastante os investidores é o que hoje nós fazemos na minha empresa.
Nós entramos ativamente nos investimentos, né? Então nós não gerenciamos investimentos, nós somos investidores também e abrimos cotas para investidores junto conosco participarem desses investimentos. Então isso traz uma segurança para o investidor, porque nós não somos ali unicamente um gestor do capital dele, porque nós somos, de certa forma, ali sócios, estamos envolvidos no investimento. Na maior parte das vezes somos sócios majoritários, e isso dá um acesso a esse mercado e as oportunidades que sozinho, morando fora, é difícil, né? Eu, como disse, comecei meus investimentos ainda quando morava no Brasil, e tinha bastante dificuldade de comunicação, falta um pouco de network, então as coisas elas não andam na velocidade que elas têm que acontecer e não rentabilizam como elas podem rentabilizar. Então hoje eu considero o dolarizar o patrimônio como uma estratégia de proteção para qualquer pessoa que tenha um capital, vamos dizer assim, capacidade financeira de diversificar o investimento, entendeu? Porque, veja bem, antes da pandemia, nós estávamos com o dólar a 4, né? Se você pegar a evolução do dólar, o quanto ele sofreu o quanto o real sofreu frente ao dólar no pós-pandemia, chegando aí a bater 5,70, 5,80, e agora recentemente com esse movimento dos países europeus, da Rússia e da Ucrânia, o dólar estava baixando 4,99, foi só um movimento, ele já subiu para 5,15, 5,20. Então, quando eu digo proteger, realmente é ficar fora dessa flutuação cambial, é ter uma parte do patrimônio numa moeda que, em qualquer adversidade, ela tende a valorizar e não a desvalorizar, entende? E, obviamente, alocando isso em imóveis, que seja de forma passiva, comprando como ativo ou participando de investimentos e coisas para tentar rentabilizar mais o capital, eu diria que é sensacional. Hoje, nós temos aí rentabilidades acima de 1% ao mês. Então, em dólar, eu considero um excelente investimento. Com certeza. Até aqui, quando a gente olha para o Brasil mesmo, muita gente, quando tem um dinheiro guardado ali, fala, vou investir, mas não diretamente pensando em ação, pensando em bolsa de valor, já pensa em comprar um imóvel, né? Seja para ter esse bem ou para aluguel, enfim. Se você tem a oportunidade, então, de fazer isso em dólar, melhor ainda, né? Não tem nem o que discutir. E novamente, é a questão da diversificação, né? O pensamento não é pegar toda a economia e transformar ela em dólar, mas pegar uma parte daquela reserva que é destinada a investimentos, que é uma segurança para a família, uma segurança, um patrimônio adquirido ali durante uma vida, e dolarizar uma parte disso, eu considero como uma estratégia, assim, eu diria que até conservadora. Muitos podem dizer que é uma estratégia agressiva, dolarizar outra moeda, e eu diria que não. Hoje, profissionais extremamente qualificados aqui nos Estados Unidos são brasileiros, tem brasileiros, então você consegue ter acesso a uma contabilidade que quem vai te receber ali, o CPA, o responsável é um brasileiro. Você tem gerentes de banco que são brasileiros, corretores brasileiros, gestores de fundo brasileiros. Então, nem a dificuldade da língua existe, né? E isso ainda é possível fazer. É óbvio que se puder vir para os Estados Unidos para fazer esse investimento, olhar, escolher, homologar esses profissionais, é de muita valia, né? Mas é possível fazer tudo isso do Brasil, né? Você consegue hoje comprar imóveis do Brasil. Eu estou falando disso há 7 anos atrás, quando eu comecei a fazer esse movimento de investimento em imóveis aqui. Todos os imóveis que eu comprei, eu estava no Brasil, assinei tudo eletronicamente. O que hoje está se tornando uma ferramenta comum aí, que é assinar por assinatura eletrônica e tudo mais, isso já é extremamente comum aqui nos Estados Unidos há muito tempo. Então, é um movimento muito simples, sabe? Você, com uma corretora de câmbio bem organizado, com todos os cadastros feitos, você manda o dinheiro de manhã, à tarde o dinheiro está na conta aqui. Com certeza, é uma opção que já é mais segura, com uma moeda ainda mais segura, né? Então, vantagem em cima de vantagem, né? Mas desmistificar um pouco essa distância, sabe? Hoje, com a tecnologia, essa distância não existe mais, né? Realmente
ter um entendimento ali do melhor caminho a seguir, mas não existe mais nem a necessidade de entrar no avião para fazer um investimento em dólar. Então, é realmente uma estratégia que tem que fazer parte ali do portfólio de investimento. Tá certo, Leandro. Eu agradeço demais a sua participação, seus esclarecimentos. Já deixo o convite aqui também para você voltar mais vezes no canal My News e aqui no Invest. Estou à disposição também. O nosso negócio aqui ele é basicamente mercado imobiliário, né? Então nós investimos em mercado imobiliário. Então sempre que precisar entender um pouco do que está acontecendo aqui, a gente está à disposição. Mas de novo, né? Eu não me aventuro a falar do mercado imobiliário nível nacional dos Estados Unidos. A diferença de movimento que se tem aqui hoje é muito grande, né? Mas o que chama muita atenção do brasileiro, obviamente, é a Flórida, né? Realmente a gente vai ver aí um brasileiro considerando fazer um investimento em dólar fora da Flórida, até pela questão turística, a distância, o clima e tudo mais. E esse é um estado que a gente está bem inserido e com bastante investimento aqui. Então, sempre que a gente puder ajudar e contribuir aí com as informações do que está acontecendo no mercado, a gente está à disposição. Opa, bacana. Brigadão, viu? Eu agradeço. Um bom fim de semana para vocês. Igualmente, cara. Até mais. Bom, é isso aí, pessoal. Tá aí mais uma possibilidade, como o Leandro falou, de diversificar a carteira, dessa vez olhando até para um segmento mais seguro, então, de deixar essa carteira mais ampliada e até mesmo se projetar, né, efetivamente em um mercado internacional, e nada melhor do que esse mercado ser um mercado norte-americano, ser um mercado dos Estados Unidos. Bom, o My News Invest desta terça-feira vai ficando por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site, canalmynews.com.br. Por aqui, eu agradeço demais a sua companhia, a sua audiência. Um ótimo finzinho de tarde, uma excelente noite. E amanhã a gente está de volta ao vivo com todos vocês. Muito obrigado e até mais. Valeu, pessoal.